Olá, nesse vídeo tutorial eu vou mostrar no NX, no ambiente de rascunho, como faz curvas, como é que cria linhas em forma de curvatura no ambiente de rascunho. Então vamos lá no programa. Bom, vamos criar aqui um sketch, criar um rascunho. Eu vou selecionar esse plano mesmo, plano XY, botando o meio do mouse para confirmar. Então, eu vou utilizar dois comandos principais aqui para trabalhar com curvas. Existem mais, mas os básicos são dois, que é o comando, né, é o Studio Spline, e tem este comando aqui, que é o Conic, né. Então, como é que funciona cada um deles, né? Eu vou começar por esse daqui, o Conic. É muito simples. Você clica em um ponto, clica em outro. Esses dois primeiros pontos representam o começo e o fim da linha. O terceiro ponto é o ponto de controle, né? Então, quando eu clicar aqui, ó, olha o que acontece aí, ó. Começa a linha aqui, ele vai se aproximando no ponto de controle até ir na linha final, né? E antes de você confirmar, você pode mover esses pontos, né? Você pode mover esses pontos para adaptar a sua curvatura, né? Aí você vai definir o local da curva que você quer, mais para cima, mais para baixo. O que vai definir o grau dessa curvatura é esse valor aqui, né, que varia entre 0 e 0.9999, né? 1 ele não aceita, tem que ser menor que 1. Então vou colocar aqui, por exemplo, 0.5 tab. Olha o que ele fez, ele deixou a curva um pouco mais suave, né? Se eu mover aqui, você pode ver que ele permanece mais suave. Ah, mas eu quero menos ainda, vou colocar 0.25. Agora ele ficou bem mais suave do que antes, a curvatura, né? Ah, mas eu quero 0.8. Então ele vai ficar bem, com a ponta bem visível aqui, né? Vai ficar bem mais curvado do que as outras opções, né? Então você controla através a partir de 3 pontos principais, né? Posteriormente eu vou mostrar, quando eu trabalhar com superfícies no NX, a utilidade desse comando, né? Eu vou clicar OK ou o botão do meio do mouse, né? Eu vou desabilitar a opção de criar autodimensionamento, eu só vim aqui na aba More, né? Não quero mais criar autodimensionamento, beleza, né? Então esse é o comando aí de Conic, né? O próximo comando aí é o Studio Spline, né? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o básico dele, né? Então, bom, vamos começar por aqui, ó. O tipo, você pode criar curvas através de dois tipos, através de pontos guias, né, os polos, e pontos sobre a curva. Eu vou começar aqui pelos pontos guias, né? Bom, eu tenho que ir clicando sobre a tela. Vou clicar, por exemplo, 1, 2, 3. Deixa eu desmarcar uma opção aqui depois para eu poder explicar melhor. 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então o que ele fez aqui, ó? O primeiro ponto representa o início, o último ponto representa o fim. Os pontos intermediários representam a curvatura que você está criando, né? Então, você pode modificar essa curvatura aqui, né? Clicando sobre os pontos, ou modificar a curva inteira clicando aqui, né? Então você vai movendo o seu mouse e ele vai adaptando a curva para você, né? Você pode ver que ele começou a criar a partir do quarto ponto clicado, né? Eu posso aumentar ainda, né? Posso clicar aqui, ele vai adaptando a curva que eu queira, né? Então eu vou clicando e ele vai adaptando para mim, né? Deixa eu clicar aqui em aplicar. Bom, mas vocês devem ter notado que aqui na janela tem a opção de graus, né? 3 graus ou menos, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 graus. Como é que funciona? Se eu der 1, 2, 3 cliques, ele já está fazendo curvatura para mim, né? Ao contrário do 3 graus que tive que clicar em 4 pontos. Qual a diferença, né? Em que aqui a curva, vamos dizer, é um pouco mais fechada. Eu vou clicar aqui mais uma vez, ó. Você pode ver que eu vou movendo aqui, ó, a curvatura é um pouco mais próxima do ponto guia do que o de 3 pontos, né? Se eu for clicar aqui, ó, olha como é que ele é mais fechado, né? Vou arrastando aqui, você pode ver que a curvatura toca, vamos dizer assim, essa linha aqui, por exemplo, né?
Então tá bom. Vou clicar em aplicar aqui. Você pode ver que depois que você aplica o comando, ele mostra para você os pontos guias, né, e as linhas auxiliares aqui dos pontos guias, né. Existe ainda uma opção em que eu posso vir aqui, ó, Closed. Como é que funciona a opção de Closed? Eu vou até marcar aqui de 3 graus. Clico uma vez, duas, três. Você pode ver que a partir do terceiro ele cria para você uma geometria 4 vezes. Olha o que ele faz, ele cria uma curva fechada mesmo, né? Posso ir clicando mais vezes, ele vai adaptando a curva para você, né? Então é isso aí, você vai clicando e ele vai modificando para você, né? Tá, vou aplicar aqui, o botão no meio do mouse, né? Você pode perceber que quando eu clico no botão no meio do mouse, ele é como se clicasse diretamente aqui onde está em azul essa janela, né? Então eu clico no botão no meio do mouse, já adaptou aí, né? Então tá bom. Tá. Vocês viram aqui que é através dos pontos guias ou dos polos que o programa usa, você também pode criar curvas através aqui, ó, sobre a curva. É praticamente a ideia bem parecida, mas o resultado pode ser igual, né? Clica uma vez, duas, três, olha o que ele faz para você, olha, ele já começa a seguir a minha curvatura. 4, 5, você pode ver que os pontos são sempre sobre a curva. Se eu for modificar o ponto, ele modifica a curva diretamente sobre ele, né? Bom, a princípio é isso aí. Você pode ver que quando eu modifico uma curva, né, clicando e arrastando, ele está fazendo de uma forma livre, né? Qualquer direção, qualquer posição que eu deixar, ele vai criar a curva para você. Mas se eu quiser, por exemplo, mover esse ponto somente no eixo X ou somente no eixo Y, como é que eu posso fazer isso? Se eu vir aqui na opção WCS ao invés de View, eu posso fazer essa modificação, somente no eixo X. Clico e arrasto. Vocês podem ver que eu não consigo ir para cima e para baixo, somente para a esquerda e para a direita você pode fazer essa modificação. Eu quero somente no eixo Y, né, que é para cima e para baixo. Clico aqui em Y e é isso aí. Z não adianta porque ainda não chegamos na parte tridimensional, né, estamos somente na parte bidimensional, então não adianta mover no eixo Z, somente com outros comandos é possível fazer isso. Mas é isso aí, né? Plano X aqui, no caso ele fez em Y, plano em Y ele fez em X, então aqui ele inverteu, né? Mas aqui ele modifica através desses pontos, dessa direção, né? Deixa eu aplicar aqui. Uma coisa interessante que vocês podem aproveitar desse comando é que vocês podem criar restrições junto com esses pontos que você criou, né? Então se eu, por exemplo, criasse uma linha, L de linha, né? Vou criar uma linha qualquer. Botão no meio do mouse para sair do comando de linha, apertar C para ativar a restrição, né? Se eu quiser, por exemplo, conectar, né? Opção de coincidente, né? Esse ponto, botão no meio do mouse, esse ponto aqui, olha o que ele faz aí, né? Então ele conectou aquele ponto guia com a sua linha, de tal forma que se você mover aquela linha, o ponto guia move junto, né? Outra coisa que pode ser feito aqui também é tangência, né? Vou criar uma linha qualquer aqui, botão do meio do mouse para sair do comando, C para ativar a opção de restrição. Então eu quero criar uma relação de tangência. Tangente, essa linha, botão do meio do mouse para passar para a próxima opção, é essa daqui. Olha o que ele fez aí, ó. Está tangenciando. Só falta agora conectar, né? Só para ficar mais apresentável. Botão, cliquei, botão do meio, cliquei, tá aí. Se eu for mudando aqui, modificando essa linha, a curvatura acompanha, né? Então tá certo, né? Bom, você pode ver que eu estou tentando modificar esse ponto. Se eu arrastar aqui, isso acompanha. Eu quero deixar isso aqui rígido, né, fixo. Vou clicar aqui sobre a curva e vou marcar a opção de deixar ele rígido, para que quando eu for mover esse ponto aqui, ó, você pode ver que ele não se modifica mais, né? Só modifica o comprimento aqui, né? Tá. Outra coisa legal que vocês podem fazer aí, né,
vocês podem, por exemplo, deixar uma linha tangenciando essa curvatura, né? Então eu vou criar uma linha aqui. Eu quero que essa linha sempre fique tangente com essa curvatura, né? Então eu vou marcar a restrição. Tangente não, desculpa pessoal, perpendicular, tá? Perpendicular, me enganei aqui. Perpendicular, clico na linha, clico na curva, ele está perpendicular. De tal forma que se eu for mover a linha, olha como é que ele se comporta. Tá. Deixa eu ver se tem uma forma de jogar ele para esse lado. Tem algumas condições que ele não obedece, né? Mas aqui, por exemplo, você tem como trazer ele para um lado ou para o outro. Eu joguei ele direto para esse lado aqui e vou ver se ele vai para cá. Ah, ele vai para cá, né? Então, agora essa linha está subordinada a essa curvatura, né? Bom, deixa eu ver mais alguma outra aplicação. Ah, sim, cotas. Cotas. Eu quero criar uma cotagem, né? Uma distância entre uma coisa e outra, né? Então eu posso utilizar aqui dimension, né, de cota. Esse ponto, né? Você pode criar uma cota aqui na horizontal, na vertical, cota direta, né? Distância direta. Eu vou clicar aqui, né, para deixar na vertical e eu vou digitar uma distância, sei lá, 100. Olha o que ele fez aí. Então você pode controlar esses pontos de várias formas possíveis aí, né? Bom, deixa eu ver mais algum tipo de aplicação. As regras se aplicam também à opção de cônico, né? Cônico. Ok, uma última coisa que eu queria mostrar também é que quando você utiliza o comando de espelhamento, né, a cópia da curva obedece a todos os pontos também, só que de forma simétrica, né? Então, se por exemplo eu viesse aqui, marcasse a opção de mirror, né, de espelhamento, selecionasse a curva, né, em seguida selecionasse a linha de centro para fazer a cópia do lado oposto, no caso, né, se movesse o original aqui, ó, arrastando os pontos, né, a curva, o espelhamento acompanharia de igual forma, porém simétrico, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo tutorial de NX e prossigam aí assistindo os próximos vídeos. Valeu e até mais.